Por favor, toma os vossos assentos. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, em muito ensinou, pregou o evangelho através das suas cartas. Estava lendo o capítulo 2 desta epístola. Aqui Paulo vai dizer que a salvação, ela vem pelo meio da graça. A graça, ela é um favor de um não merecimento. Por merecimento nós não estaríamos aqui. Por mérito, pela academia, talvez pela filosofia ou diploma, não seríamos nós escolhidos. Mas a graça salvadora de Jesus Cristo nos trouxe até este dado momento. Observa que Paulo, ele vai dizer que nós estávamos mortos. O pecado, ele tem o domínio, pois aquele que peca, aquele que é filho da desobediência, predomina a morte. Porém, aqui tem um relato importante. No versículo 5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela a sua graça nós recebemos a salvação. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, não vem pelas obras, pois pelas obras talvez nós nos vangloriaríamos, mas é o dom gratuito, é aberto para todos, é aberto para todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu fico imaginando Jesus em sua missão aqui na terra, a missão de pregar o evangelho, as boas novas de salvação. O evangelho de Cristo é boas notícias, notícias boas sobre a vida de Jesus, sobre a sua morte redentora, sobre a ressurreição e sobre a promessa que ele nos fez, porque os evangelhos não se concluem apenas nos 4 evangelistas, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos também uma preciosidade, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação do evangelho de Lucas. Observa que Jesus Cristo ainda aparece aos seus discípulos, ainda manifesta-se em um seu corpo glorificado, afirmando que delegou sobre nós a promessa, e a virtude do céu desceria sobre nós, que era agora o seu Santo Espírito. Eu tenho uma notícia boa para poder te dar. Ele deixou sobre nós o teu Santo Espírito. É esse Espírito que vivifica e que testifica em nós. Ora, antes nós estávamos mortos, oh glória, mas agora o Espírito de Deus que habita na igreja, que habita em nós, vivifica e testifica com Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. A tricotomia é tão séria que quando Deus nos formou em corpo, Ele viu que precisava de mais alguma coisa. Ele entregou sobre nós o teu Santo Espírito. A este é a comunicação para com Deus e Deus para com o homem. Através do Espírito nós nos comunicamos com Deus, oh glória. Através do Santo Espírito nós temos a ligação com o Pai. Observa que o Santo Espírito, na sua plenitude, na sensibilidade que nele há,
Através de uma lágrima, Ele conhece o teu sentimento. Através de um sorriso, Ele conhece a expressão da sua alma. Através de um sussurro, ou talvez de um gemido, Ele está dizendo: Pai, eu conheço ele. Oh meu Deus, Pai, eu conheço ela. Aquele gemido, Ele vai interpretar, e através do Espírito chega até a Deus, e a vitória Ele te concede. Oh glórias a Deus. Também Ele entregou a nós uma alma. Oh glória. A alma, diferente do Espírito, não é para comunicação com Deus, é para relacionamento entre o homem. Quem nunca ouviu o adágio ou o ditado popular: eu encontrei a minha alma gêmea, oh glória, identificando-se que encontrou a sua parceira, encontrou a disjuntora a quem haveria agora de trilhar uma vida com ela. Oh glórias a Deus. A alma é responsável. Minha alma regozijou quando eu cheguei aqui no Pauliceia e abracei o meu amigo Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Pode. Um abraço entre irmãos. Abracei o pastor Fábio, coisa boa. De manhã recebi o abraço do nosso pastor, oh glória, Aguinaldo Silva. É bom, porque a Bíblia diz que o Salmo de número 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então nós temos a alma, oh glória, para poder nos comunicar com os nossos irmãos. Sim, quando eu paro a meditar nesta mensagem, eu interpreto que através da graça de Jesus Cristo nós alcançamos a salvação. Glórias a Deus. Mas eu queria chamar a atenção para vocês aqui, porque um certo dia Deus precisou dividir para poder entregar a nós. Oh glórias a Deus. Eita, segura esse negócio aí. Deus, Ele precisou dividir para poder entregar para nós um algo especial. Eu queria apresentar para você este versículo que eu li e eu fiquei crente. Quando eu li este versículo, eu confiei mais em Deus e saber que Ele é o domínio, Ele é o poder. A Ele e por Ele são todas as coisas. No livro de 1 Reis, no capítulo de número 11, no versículo de número 28, e um homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão que este jovem, que era valoroso, pôs sobre ele o cargo sobre a casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, entrou o profeta Aia em sua presença. O silomita, no caminho dele, estava vestido de uma veste nova. Oh glória! Estava vestido de uma veste nova, e estavam os dois sozinhos no campo. Versículo 30. E Aias pegou a veste nova que sobre ele estava, rasgou em 12 pedaços. Versículo 31. E disse a Jeroboão: toma para si os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: e eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e lhe darei as 10 tribos. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que um certo dia o Senhor olhou para Salomão e viu tudo quanto Salomão havia feito e desagradou o coração de Deus. Deus tomou a vida do profeta Aias, o silomita, foi diante de Jeroboão e disse: assim diz o Senhor, prepara, porque Deus vai partir em pedaços e vai entregar 10 tribos nas suas mãos. Aqui começa a divisão do reino. Deus teve que dividir.
Quem dividiu o reino de Israel foi Deus. Agora Jeroboão I, rei de Israel, capital Samaria, Deus dividiu, Deus apartou, Deus tirou. Tem horas em nossas vidas que vai ser necessário Deus dividir, tirar algumas coisas que talvez não está nos acrescentando. Eu estou pregando, oh glória. Deus, se necessário for, por um bem maior, por um bem comum, Ele vai dividir. Deus, Ele dividiu. Vou repetir para você entender. Quem dividiu o reino da mão de Salomão foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Ele vai abarar céu, anaraia. E depois disso, pregador, depois disso, em 722 a.C., Deus derrubou o reino do norte. Deus tirou todos os reis que ora se assentava no trono de Israel. Por que, pregador? Porque Deus quis. Não preciso justificar nada. Deus quis e acabou. Agora Deus, depois de fazer em pedaços, Ele preferiu fazer Judá em ossos. Sim, porque a capital Samaria foi destruída em 722. Mas agora a profecia lá do profeta Ezequiel, vou ler para você. A profecia do profeta Ezequiel no capítulo de número 37, a partir do versículo de número 15, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, filho do homem, toma o pedaço de madeira e escreve nele por Judá, pelos filhos de Israel, os seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por todas a casa de Israel e por todos os seus companheiros, e ajunta um no outro. Observa como Deus é mistério. Deus lá em 1 Reis, lá no capítulo de número 11, Ele quis dividir, Ele quis fazer em pedaços, mas agora Deus voltou e está dizendo: eu vou unir, eu vou unir. Pega as madeiras aí, profeta, escreve pela casa de Efraim, escreve pela casa de José, pelos seus companheiros também. Diga para eles que eu vou unir, eu vou unir, eu vou unir. Como foi isso, pregador? Foi da seguinte maneira: um certo dia o Senhor vai visitar Ezequiel no cativeiro. Deus vai visitar o profeta Ezequiel no cativeiro. O ano é 586 a.C. Deus toma o profeta Ezequiel no capítulo 37 e diz: vambora ali comigo, vambora dar uma volta. Ezequiel levou Ezequiel a um vale que estava cheio de ossos. Deus começou a mostrar ossos para Ezequiel. Detalhe: Deus disse a Ezequiel: esses ossos aí é toda a casa de Israel. É tudo ossos, Ezequiel. É tudo ossos, Ezequiel. Agora faz o seguinte: levanta a tua voz de profeta no meio desse vale e profetiza a estes ossos. E agora, pregar para ossos, falar para ossos. Eita, Jesus dos crentes, o que fazer? Ezequiel vai sentir-se acuado. Tem hora que Jeová nos bota nos estreitos, tem hora que Jeová nos bota nos estreitos do ministério. Oh glória! Ele vai levantar a voz no vale e vai dizer: ô Senhor, tá morto é
fato, eu estou vendo, além de estar morto e é tudo osso, ainda está sequíssimo. Agora essa pergunta que o Senhor me fez, eu não sei te responder. Então Ezequiel vai ser sábio e vai dizer: Senhor, tu sabes, só tu sabes se pode ou não reviver. Então faz o seguinte, Ezequiel, vambora rodear pelo vale. Detalhe, Deus não permitiu ninguém pisar nos ossos. Vou pregar para você, é osso, morreu, mas não pisa, não fere, não machuca, porque está na mão de Deus, na mão de Deus. Porque tem uns que tem mania de chutar cachorro morto, é fácil. Ei, como Davi um dia disse: estou eu esquecido no coração dos homens, como um cachorro morto. Ei, Davi se sentiu um cachorro morto. Chutar cachorro morto é fácil, mas Jeová está do céu dizendo: é vaso. Só tem um detalhe: está quebrado. Eu mesmo que quebrei, porque quando o Senhor deu a visão a Jeremias, no capítulo de número 18, o Senhor disse: Jeremias, levanta, filho. Levantou, se posicionou, agora desce a casa do oleiro, e lá eu farei te ver, farei lhe ver. Eu vou mostrar para você a obra que eu estou fazendo, e não te espante não, porque esta obra nas minhas mãos eu quebro, eu amasso, se necessário for, eu trituro, eu esbagaço. Mas tem um detalhe, Jeremias, está nas minhas mãos, nas minhas mãos, meu Deus. E Jeremias viu a obra do oleiro. Eu quero te convidar a você ver a obra do oleiro. Ele está fazendo laborga me sub de caua de queua de coma na cama. Ele está fazendo, pregador, mas não é do jeito que eu quero. Não tem problema, é do jeito que ele quer. Pregador, está demorando, porque não é no teu tempo, é no tempo dele. Pregador, eu já não aguento mais, aguenta assim, segura mais um pouco, não entrega agora não, segura mais um pouco, porque fiel é ele para poder te dar vitória. E agora quebrou, mas quebrou na mão dele. Então deixa na mão dele, deixa na mão dele, deixa na mão dele. Ele está fazendo uma obra segundo a tua vontade. Deixa na mão dele. Eu estou pregando aqui e os olhos espirituais estão abertos. Ele está me mostrando a obra que ele está fazendo nas vossas vidas. Não está demorando, ele está caprichando. Não está demorando, ele está ajustando os detalhes. Deus com você vai ser detalhista. Ele vai te dar nos mínimos detalhes. Ei, Nicominou-se de aborga me sub de baue. Ezequiel profetiza. Ei, Ezequiel ouviu a voz do Senhor. Ezequiel ouviu a voz do Senhor. Detalhe, Ezequiel ouviu a voz do Senhor no vale. Jeremias ouviu a voz do Senhor na casa do oleiro. Ei, no lugar de amassar o barro, no lugar onde quebra vasos imperfeitos e faz a perfeição segundo a vontade de Deus. Aleluia. Profetiza e diz:
o que antes estava espalhado, o que antes estava separado, agora eu vou unir, agora eu vou unir. Deus, ele teve que fazer em pedaços, Deus, ele teve que rasgar, Deus, ele teve que fazer em ossos. Oh, glórias a Deus. O que eu vou profetizar, que eu profetizo com temor diante do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, se necessário ele rasga, se necessário ele faz em pedaço, se necessário ele faz em osso, mas o propósito dele vai se cumprir, vai se cumprir. Escuta, a situação estava tão caótica. A Bíblia diz que Salomão se afastou de Deus. Os relatos do capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, do versículo 30 a seguir, são relatos contundentes. Os deuses estranhos agora entrou dentro da nação. Astarote, uma deusa que simbolizava o poder da reprodução, e ela era amante de Baal segundo a mitologia grega. Moloque, este acendeu a ira de Deus, porque Moloque era uma divindade nacional dos amonitas. O seu sacrifício eram com mortes de criança. Os israelitas foram advertidos. Deus falou contra a adoração aos ídolos, e em geral ele fez uma ressalva. Êxodo capítulo 20 versículo 1, Levítico capítulo 18 versículo 21, versículo 20 e o versículo 1. Ele advertiu principalmente ao deus Moloque. O que a nação fez? Aderiu à adoração a Moloque. Prova é, meu Jesus da glória, prova é que a cidade foi destruída. Acabaram com tudo. O fogo consumiu. A matança foi iminente. O povo não escapou da ira de Deus. Mas graças a Jesus Cristo, agora a graça nos alcançou, e pela graça nós somos salvos. Escuta, estou caminhando para finalizar. Agora vem a madeira, oh glória, e a madeira vai nos unir para sempre. Eu li para os irmãos aqui um relato preciso, o que Paulo fala à igreja lá em Éfeso, no capítulo de número 2 e no versículo de número 16. E pela cruz, eita, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Olha que coisa extraordinária. Nós estávamos separados de Deus, nós estávamos fora do testamento de Deus, nós não fazíamos parte, não tínhamos direito nenhum. Mas o evangelista João, no capítulo de número 1, no versículo 1, diz que no princípio, no começo de tudo, ele era o verbo estava com ele, o verbo era Deus. Mas tem um detalhe: este verbo agora se manifestou em carne. Ele agora se manifestou lá nas terras da Palestina. Eu vou pegar o relato mais lindo da Bíblia Sagrada, que é Isaías, capítulo de número 53. Olha que coisa extraordinária. Quem deu crédito à nossa
essa pregação a quem manifestou-se o braço do Senhor. Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, com uma raiz de terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, ele era humilde, ele era simples, ele era de aparência frágil e franzina. Olhando para ele, nós não víamos beleza para que nós o desejássemos. Versículo 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como que um homem que escondia o rosto, era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, e nos reputamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Ele se manifestou, Jesus Cristo de Nazaré, o autor e o consumador da minha e da tua fé. Um belo dia amanheceu lá no capítulo 26 de Mateus. A madrugada foi fria no Getsemane, mas ele estava lá orando. A relva já se aproximava e ele estava lá orando. Os discípulos estavam dormindo, mas ele estava lá orando. Ele se levantou e disse: tu não pode velar comigo nem uma hora. Ele estava lá orando. Enquanto muitos estavam dormindo, ele estava lá orando. Lucas vai dizer que ele estava aterrorizado. Oh meu Deus do céu! Ele disse: oh Pai, se possível for, tira de mim essa dor, passa de mim este cálice. Mas o céu ficou em silêncio. O céu não disse nada, porque ele já sabia o que tinha que fazer. Ele voltou a orar de novo, já entendendo que era a missão dele. Ele vai orar de novo e vai dizer: Pai, se todavia não passar de mim este cálice, que eu beba. Quando ele terminou a oração, entrou a guarda romana, os sacerdotes, os principais da sinagoga, e aquele que haveria de trair foi diante dele, deu um beijo na face dele. Ele se entregou, foi fácil pegar ele. Ele se entregou como ovelha muda, foi entregue diante dos seus toscaneadores, não abriu a boca sequer. E quando ele viu Pedro pegar a espada, Pedro não deu aquela espadada para poder tirar a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Pedro deu na jugular, como diz na Bahia, chamada saboneteira. Pedro era bom de faca. Jesus viu aquilo, pegou a orelha e colocou de volta. Ele ia fazer uma aplicação. Aqui eu posso fazer, aqui pode ser. Escuta, eu prefiro ser um Pedro com a espada do lado, porque essas pessoas é fácil de lidar. Eu vou falar porque eu sinto liberdade aqui, estou em casa. Eu estou até pegando a carta lá já, chefe, viu? Eu estou vindo para cá. Escuta, é fácil lidar com Pedro, minha pastora, porque você já vê a espada logo. Pedro é o seguinte, não está nos... Ah, bonito demais a pregação. É fácil lidar com Pedro, porque você já sabe as intenções. O que tem para dizer não manda recado. O difícil de lidar é Judas com o punhal escondido. Esse é perigoso. E era a cultura dos Iscariotes. Eles dominavam a arte dos punhais. Graças a Deus que aqui no Paulicéia não tem. E se tiver, Jesus pega. Eita glória! Eita glória!
Eu aprendo aqui uma lição, vou finalizar. Senão vai render pano para manga. Eu aprendo aqui uma lição. Não queira tirar do lugar aquilo que Jesus não tirou. Quando a orelha de Malco caiu, aqui em síntese, ele pegou, colocou de volta e disse: volta para o lugar. Não queira tirar do lugar aquilo que Jesus não permitiu. Pedro aprendeu uma lição ali com Jesus. A Bíblia diz que agora Jesus é levado lá para a Fortaleza Antônia. Agora é o terror psicológico, o interrogamento. Jesus ali agora foi maltratado, afligido. E quando o dia amanhece, ele entregue na mão de Pilatos. E você conhece a história. Pilatos, com a briga política com Herodes, manda para Herodes. Ele, para fazer a média com Pilatos, envia novamente. Pilatos olhou e disse: eu não vou fazer parte disso aí não. O governo lavando as mãos e dizendo: não tenho parte nisso não. Oh glória. Manda dar chicotada, quarentena. Bate nele. E o povo queria a morte. Os religiosos queriam a morte. Esse dia apareceu engraçadinho. Gritou nas redes sociais dizendo que tinha que acabar com esse negócio de doutrina humana. Negócio de doutrina. Tem que viver de acordo com a Bíblia. Eu disse: varão, se você me provar que você vive 100% da Bíblia, é o bichão mesmo. Porque pela graça sois salvos. Pelo amor de Deus. Pela graça sois salvos. Eu estou falando de graça. A penúltima dispensação. Estamos prestes a ser arrebatados. E tem pessoas pregando lei, sendo que a mesma lei o condenava. É impossível viver pela lei, porque a lei, a mesma que entrava nos seus parâmetros, era a mesma que também feria e condenava. Por isso que Paulo diz que pela graça sois salvos. Jesus agora vai caminhar com um pedaço de madeira. Vou finalizar. Detalhe: um homem não tinha condição de carregar uma cruz sozinha. A cruz era por medida a Barrabás. Jesus está com a parte da cruz, com o partíbulo da cruz, carregando pelas ruas estreitas de Jerusalém. E o que eu acho interessante aqui é que neste caminho a Bíblia diz que é um certo homem, Simão, o Cirineu, de Cirene, da África, foi constrangido a levar a cruz. Eu faço aplicação para você, se nesse caminho da crucificação, porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz, segue. Oh, não se preocupa não. Eu disse e falei sobre ele aqui, o Paracleto, o Espírito Santo. Na tipologia, Simão, o estrangeiro, representando o Espírito Santo. Um estrangeiro, um forasteiro de outra cidade, vai ajudar Jesus a carregar a vergonha, porque a cruz era o símbolo máximo da vergonha. Os entendidos diz que quando Simão foi carregar a cruz, ele não só sentiu o peso dela, mas também sentiu a vergonha dela. E alguns eruditos dizem que Simão gritava: a cruz não é minha, a cruz não é minha. Mas hoje eu quero te convidar aqui, Pauliceia, a dizer: a cruz é minha, sim. A cruz de Cristo
Cristo é o símbolo da igreja, o símbolo da salvação. E ele vai caminhando lá para o alto do Gólgota, lá para o lugar de caveira. Oh Deus, quando chega no lugar de caveira, ele é erguido, o partíbulo da cruz, a haste da cruz, é erguida e colocado no mastro central. E ali é pregado os cravos. De um lado, um ladrão, sim, ladrão. Do outro ladrão, os malfeitores. Um abre a boca e diz: Rei, oh rei, quando tu chegar no teu reino, lembra-te de mim. O outro abre a boca e diz: ele é rei e não pode nem salvar a si mesmo. Porém Jesus abre a boca e diz: olha, ainda hoje, quem reconhece quem ele é, não fica de fora. Quem reconhece, ai meu Deus do céu, quem reconhece quem é ele, não